Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para você o seguinte título: Uma procissão dos condenados. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a cidade de Nova York conquistou sua reputação de uma das melhores cidades do mundo, a capital cultural do Novo Mundo e um dos berços principais de novas iniciativas literárias, artísticas e sociais. Festas literárias no Hotel Algonquin e as exposições de arte internacionalmente famosas, como a Armory, em 1913, incrementavam o ambiente cultural que atraía talentosos e curiosos do mundo todo. Em meio a todo esse movimento e agitação, porém, talvez a mais revolucionária aventura daqueles anos tenha sido a que ocorreu em uma silenciosa sala de leitura na Biblioteca Pública de Nova York, onde Charles Fort trabalhava todos os dias cercado de pilhas de periódicos científicos, tomando notas com toda a atenção. Para um pensador tão revolucionário, Fort levava uma vida bastante comum. Nascido e criado em uma família rica em Albany, estado de Nova York, ele saiu de casa ainda na adolescência. Viajou o mundo de carona, casou-se com a cozinheira de seu avô e seguiu carreira jornalística na cidade de Nova York, onde passou o resto da vida. Aos 42 anos, ele herdou dinheiro suficiente para largar o jornalismo e dedicar a vida a um extraordinário programa de pesquisa sobre a natureza da realidade. Em seus anos como jornalista, Fort viu o pêndulo da opinião científica oscilar de um tema para outro e notou como os cientistas se vangloriavam de seus sucessos, esqueciam suas falhas e enfiavam pinos redondos em buracos quadrados quando teorias diferentes das suas assim o exigiam. Um de seus exemplos favoritos foi o ardor dos autocumprimentos que sucedeu à descoberta do planeta Netuno em 1846, após as previsões do astrônomo Urbain Le Verrier. Como Forte explicara, no entanto, Le Verrier foi apenas uma das vozes na comunidade científica da época. Outros astrônomos com bases igualmente sólidas previram que havia dois planetas além da órbita de Urano ou nenhum. Assim, independentemente do que aparecesse no telescópio, os cientistas não perderiam tempo em soar suas trombetas como prova de sua infalibilidade. Forte escreveu sarcasticamente: um planeta foi encontrado, de acordo com os cálculos de Le Verrier, em suas profundas meditações. Se dois fossem encontrados, isso confirmaria os cálculos brilhantes de Hansen. Se nenhum fosse encontrado, estaria de acordo com a opinião do grande astrônomo Sir George Airy. O, o grande projeto de Fort foi orientado pelo ceticismo. Por 27 anos, ele vasculhou as melhores publicações científicas da época atrás de fatos que não se encaixavam. Ele documentou quedas de peixes e carne crua do céu, planetas observados por astrônomos onde até então não existiam, aparecimento e desaparecimento misteriosos, luzes e objetos estranhos no céu e muito mais, tudo registrado por cientistas eminentes e testemunhas sóbrias, muitas vezes corroborado por evidências físicas. E todos na terminologia de Forte, danados, condenados ao limbo do irreconhecível e incomprovado por uma comunidade científica indisposta a admitir a existência de qualquer fenômeno que ela não compreendia. 4 livros extensos, o Livro dos Condenados, Newlands, Law e Wild Talents, ele apresenta uma verdadeira procissão dos condenados, corroborando a afirmação de que a ciência de sua época sabia menos acerca do mundo do que pensava.
Essa afirmação se tornara uma força significativa na cultura popular do mundo ocidental, na época em que Forte nasceu. Em 1877, o primeiro grande livro de Helena Blavatsky, Isis Revelada, lançou o ocultismo na imaginação popular como alternativa à religião ortodoxa e ao pensamento científico aceito, e com isso desencadeou uma torrente de teorias alternativas a respeito da natureza da realidade e da forma da história humana. Em 1882, Ignatius Donnelly ressuscitou a velha lenda de Atlântida, o primeiro de uma série de livros que desafiavam muitas das pressuposições corriqueiras de sua época. Esses dois livros foram impressos pela primeira vez na América e com eles os conhecimentos até então rejeitados e as visões alternativas encontravam na América um público maior que em qualquer outro local. Era provavelmente inevitável que Forte, o qual consolidou essa obra pioneira em uma teoria de ceticismo universal que rejeitava todos os tipos de dogma, surgisse também no Novo Mundo. Fenômenos que mais tarde seriam chamados de UFOs ganham um papel de destaque nos 4 volumes de Forte. Os exemplos saltam das páginas. Um corpo luminoso em formato de uma mesa quadrada, pairando estático sobre a cidade de Niagara Falls em 13 de novembro de 1833, relatado no American Journal of Science. Um objeto verde brilhante em forma de charuto, avistado a partir do reservatório real em Greenwich e em muitos outros lugares da Grã-Bretanha e Holanda, que cruzou o céu em ritmo compassado na noite de 17 de novembro de 1882. O dirigível visto por milhares de testemunhas nos céus acima de Chicago na noite de 11 de abril de 1897, em uma época em que nenhum dirigível voara com sucesso na América do Norte. Uma procissão de luzes se movendo lentamente sobre Toronto na noite de 8 de fevereiro de 1913 e centenas mais. O próprio Fort sugeria que essas luzes poderiam ser naves pilotadas vindo do espaço sideral. Fez tal sugestão com o mesmo espírito cínico que o levara a especular que partes do espaço sideral estavam cheias de alguma substância gelatinosa que às vezes caía na Terra, e que o teletransporte podia ser um fator importante no ciclo de vida das enguias. Ele propunha essas e outras teorias ainda mais tolas para destacar o igual absurdo de afirmações feitas por cientistas de renome, e repetiu numerosas vezes que acreditava tão pouco em suas próprias teorias quanto nas dos cientistas. No fim das contas, porém, talvez isso não tenha importado. As afirmações de Forte plantaram a semente que brotaria mais de uma década após sua morte. O legado de Forte se mostrou durável, principalmente porque seus livros conquistaram um público entre o vasto espectro de pensadores alternativos no começo do século XX. Entre um dos mais influentes estava Tiffany Tyer, que fundou a Sociedade Fortiana para dar prosseguimento ao trabalho de Forte em 1932. Sincero com os próprios princípios, Forte se recusou a entrar para a sociedade que recebera seu nome e foi enganado para comparecer ao banquete inaugural. Tyer era um conservador fervoroso que odiava Franklin Roosevelt e insistia que o New Deal e tudo relacionado a ele não passava de uma grande conspiração. Sob a liderança de Tyer, a sociedade fortiana passou do ponderado ceticismo de Forte para a intolerância pesada à discórdia, e mais tarde seria reproduzida fielmente em muitos setores do debate em torno dos UFOs. No fim dos anos de 1940, a sociedade fortiana tinha 15 mil membros espalhados por todos os Estados Unidos e vários outros países. Estavam todos bem posicionados para assumir o papel de especialistas quando os discos voadores
apareceram nos céus da América. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu agradeço, então, pela atenção de todos e até breve.